Sejam bem-vindos, alunos. Eu sou a professora Luzia Parente. Hoje a nossa conversa será sobre o surgimento da escrita. Então, nós vamos fazer uma viagem no tempo, saber como ela surgiu, todas as mudanças que sofreu ao longo dos tempos, até chegar na escrita alfabética que nós usamos hoje. Venham comigo nessa viagem. Vivemos num mundo rodeado de coisas escritas. Basta sair na rua e olhar. É o jornaleiro cheio de revistas, jornais e livros, placa de trânsito, a placa do ônibus, da loja, os cartazes de propaganda e as embalagens dos produtos. E conseguimos ler e entender tudo isso, não é mesmo? Isso não é maravilhoso? Mas vocês vão me perguntar, como assim, professora? Então, eu trouxe algumas situações onde a gente pode observar que mesmo sem conseguir ler o que está escrito, muitas vezes na embalagem, na placa, né, na fachada de algum estabelecimento, eu consigo identificar que lugar é esse. Então, por exemplo, só de observar essa ilustração aqui, eu sei que se trata de um bar. Por quê? Porque tem ali os produtos expostos, uma pessoa sentada do lado de fora. Quando eu estou aqui observando esta placa aqui, ó, eu sei que ela se refere à identificação de uma rua, de uma avenida, né? As placas de sinalização de trânsito. Aqui, normalmente a gente sabe que essa placa aqui é um sinal de pare, ela está em vermelho, então eu sei que ali eu não posso avançar. Quando eu estou querendo comer ou beber alguma coisa, normalmente a gente conhece desde cedo a embalagem de Coca-Cola, a gente sabe identificar a embalagem onde vem a pipoca, mesmo sem saber ler o que está escrito ali do lado de fora. Uma outra situação que eu trouxe para vocês aqui, olha, é uma situação prática, né, de uma faixa de pedestres. Então eu tenho ali aquele desenho, né, tem um homenzinho ali em vermelho. Então a gente aprende desde cedo que quando esse sinal ele está vermelho, é que eu não estou liberada para atravessar a rua. Eu só atravesso a rua, né, quando esse sinal estiver verde. Então, por isso que a gente diz que muitas vezes, mesmo sem saber ler e escrever, a gente consegue fazer a leitura do mundo que está à nossa volta. Agora, imagine um mundo sem a escrita. Como será que as pessoas faziam quando não existia escrita? Então eu pergunto para você, como você faz quando quer mostrar a uma pessoa o que você está sentindo, pensando? É muito fácil. Você fala, né? E quando você quer expressar seus sentimentos e seus pensamentos, quando a gente fala em sentimentos e pensamentos juntos aí, a gente fala um pouco de emoções. E o que você me diria de uma outra maneira de você se expressar sem utilizar a escrita através de desenhos? Você acredita que isso é possível? Bom, pessoal, uma coisa é certa, não é necessário a gente utilizar da escrita para se comunicar através da fala, não é verdade? Todo povo tem uma linguagem, seja ele brasileiro, congolês, japonês, americano, russo ou finlandês, tá? Mas será que a fala é essa prática que as crianças adoram, como a gente está vendo nessas ilustrações? Será que esse é o único caminho que a gente tem para fazer a nossa expressão? Agora eu pergunto a vocês, o que faz um bebê que ainda não sabe falar, mas que quer mostrar que está com fome ou alegre? Ou uma pessoa muda para se comunicar, como é que ela faz? E você, no fim de um show, de um filme, que lhe agradou ou desagradou muito, como é que você reage? E duas pessoas que se gostam muito e se encontram depois de um longo tempo sem se ver? Além da fala, muitas outras atitudes, como o choro, o riso, o gesto, o aplauso, o abraço, servem para comunicar o que sentimos e expressamos, né? Isso nós estamos falando do quê? Das nossas emoções. Hoje, com os recursos da tecnologia, nós podemos utilizar essas figuras aí, os emojis. Muitas vezes, utilizando apenas uma dessas figuras, ela já representa o quê? Uma frase que eu diria, né? Para alguma pessoa
Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu tenho a figura feliz, a expressão triste, a expressão chorando, a expressão gargalhando, a expressão com raiva. Então, os recursos são inúmeros para a gente conseguir se comunicar com outras pessoas, mesmo sem usar a escrita convencional. Muitas vezes, queremos que uma ideia ou sentimento que nós temos dure mais do que o tempo de um abraço, de um gesto ou de uma fala. Ou ainda que esta ideia ou esse sentimento possa ser conhecido não só pelas pessoas que estão próximas da gente, mas também pelas pessoas que estão longe de nós. Por isso, é necessário encontrar outras formas para mostrar o que estamos pensando e sentindo. Eu trouxe duas situações aqui para vocês. A primeira delas é uma prática indígena, tá? Quando eles viajam, eles indicam para outros que passam pelo mesmo caminho na direção que eles seguiram. Então, para isso, eles usam o quê? Galhos de árvores, como este aqui que eu estou mostrando para vocês. Agora, quando além da direção em que eles estão passando, eles querem também representar se eles foram para perto ou para longe, eles representam o quê? Através desse graveto. Então, aqui ele está identificando, passando a informação de que a viagem dele foi o quê? Longa. Quando ele quer, além disso, mostrar a quantidade de dias que ele levou nessa viagem, o indígena marca um graveto para cada dia. Então, aqui a viagem dele durou 2, 3, 4, 5 dias. Então, esta foi a maneira que o indígena encontrou de passar a sua ideia, a sua comunicação, né, sem estar utilizando o quê? A palavra, né, a escrita. Uma outra situação que eu trouxe aqui para vocês já é uma situação assim mais comum, né, da gente ver, faz mais parte do nosso dia a dia. Essa aqui é uma estante de uma sala de aula, né? Vocês podem reparar que ela está organizada por caixas. Em cada caixa tem a fotografia de uma criança. Então, essas crianças aqui, né, que provavelmente são da educação infantil, elas ainda não fazem o uso do seu nome, né? Não escrevem ainda seu nome. Mas qual foi o caminho encontrado para que elas possam depois de fazer essas atividades, organizar dentro da sala de aula, né? Nas caixas de cada uma tem a sua fotografia. Então, a criança faz a tarefa que a professora pede, ou faz a leitura do livro, terminou o tempo da tarefa, ela vai lá na caixa onde está identificada com a sua fotografia e guarda ali o material que ela utilizou. Tá? Então, são duas situações que eu trouxe para vocês, onde também é possível fazer a comunicação através de desenhos, de fotografias, sem utilizar a palavra escrita. Então, pessoal, mas para que serve a escrita? Neste caso aqui, como o motorista sabe se uma rua é contramão, se pode ou não estacionar em um local, se deve ou não diminuir a velocidade? Ele é orientado pelos sinais de trânsito, escritos de tal maneira que eles possam ser vistos e compreendidos de forma bem rápida e à distância. Você já imaginou como seria para esta menina fazer contas por escrito sem os números e os sinais? Desenhos nas portas de banheiros, sinais de trânsito e números são feitos e escritos do mesmo jeito em muitos países do mundo. Assim, se você estiver num desses países, entenderá o que esses sinais querem dizer, mesmo que não conheça sua língua. Mas, pessoal, para entender tudo isso, é preciso saber ler. E para saber ler, é preciso compreender o que os sinais representam e as regras para combiná-los. Num jogo, quando nós não conhecemos as regras, nós não conseguimos entrar na brincadeira. Então, com a escrita acontece a mesma coisa. Na escrita alfabética, que é a escrita que a gente utiliza no dia a dia, o que nós fazemos é representar a nossa fala. Então, para isso, nós usamos as letras, para saber ler e escrever
Nós precisamos, então, aprender quais e como são as letras, os sons que elas têm e combiná-las. E todos temos que aprender a mesma escrita, porque se eu inventar uma escrita só para mim e você inventar uma só para você, como é que a gente vai se entender? Não é mesmo? Então, aprender a ler e escrever é como aprender um jogo. É preciso conhecer as combinações, as regras, ter vontade e treinar bastante. Mas vale a pena, não é mesmo? Quando a gente aprende o jogo da escrita, é possível ler, escrever histórias, poemas, cartas, bilhetes, reportagens, pesquisas, tomar o ônibus certo, chegar à rua em que nós estamos procurando, saber para que serve um remédio, como nós devemos tomá-lo e um mundo de outras coisas mais. Antigamente, os homens, mulheres e crianças viviam em cavernas, comiam os animais que conseguiam caçar e os frutos e raízes que encontravam. Vestiam-se com peles dos animais mortos e não assistiam desenhos e novelas nem andavam de bicicleta como vocês fazem hoje. Mas eles tinham a mesma necessidade de se comunicar, né? Hoje é conhecida a existência em muitos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, de cavernas e rochas com desenhos e pinturas da época. Não se sabe exatamente o que elas queriam mostrar, mas eu trouxe para vocês um exemplo desta pintura. Então, ao observar essa pintura, é possível que a gente imagine o que elas tivessem intenção de nos dizer. Elas poderiam estar dizendo: caçamos 2 alces ou hoje vamos caçar alces. Elas também poderiam estar dizendo: meu irmão e meu pai foram caçar alces. Ou até: eu agora já sou grande e vou poder caçar alces. E muitas outras coisas. E também pode ser que elas só quisessem enfeitar a sua caverna. Mas também pode ser que seu desenho tivesse alguma coisa de mágico, como se desenhando pessoas caçando animais pudesse garantir seu sucesso na caça ou dar-lhe sorte. Seria a vontade de deixar registrado ou um acontecimento? Seria talvez um modo de expressar o prazer e a beleza do desenho? Uma tentativa mágica? Ou quem sabe tudo isso misturado? Não sabemos exatamente a verdade, mas sabemos que esse foi um dos primeiros passos que deu caminho na criação da nossa escrita. Agora eu trouxe uma atividade divertida, né? Para a gente ver como desenhos e pinturas lembram coisas e pessoas e que é possível a gente se comunicar somente através deles, tá? Aqui nesse primeiro quadro eu tenho os dias da semana representados por ícones, por desenhos. Então, segunda-feira o sol, terça-feira o arco-íris, a quarta-feira é uma árvore, quinta-feira é o coração e a sexta-feira é uma estrela. E aqui eu tenho abaixo algumas atividades que a gente tem dentro da escola. Então, olha lá. Chegada é uma mochila, roda de conversa e leitura é um livro, artes, o recreio, hora da escrita, o parque e a saída é a mãozinha. Então, aqui do lado, pessoal, a gente tem o quê? Uma rotina, né? Então, por exemplo, ó, aqui eu sei que dia da semana é esse? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Então, vamos lá. A rotina da segunda. Então, aqui eu tenho linha e tenho coluna. Então, na coluna da segunda-feira, a primeira atividade da rotina é a chegada, depois tem a roda de conversa, logo depois é o recreio, depois do recreio eu tenho a hora da escrita, aula de artes e a saída. Agora eu vou ver o que a gente vai fazer na quinta-feira, né? Vamos ver aqui o nosso horário de aulas. Então, eu tenho aqui, olha, chegada, depois eu tenho hora da escrita, depois tem o recreio, aula de artes, roda de conversa e leitura e saída, tá? Então, pessoal, para vocês verem, há muitas possibilidades da gente se comunicar sem necessariamente estar usando aí a palavra escrita. Uma outra coisa interessante que nós temos na escola, né, que também funciona como caminho para a gente se comunicar, durante as nossas aulas. Então, os símbolos, eles estão presentes a todo momento, né, na escola.
Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou circulando para vocês. Esses são símbolos do quê? De uma aula de matemática. Então, eu tenho o símbolo da operação de subtração, da adição, da divisão, da multiplicação. Aqui eu tenho uma bússola que nos ajuda muito nas aulas de geografia, né? Temos aqui essa ilustração que nos remete aqui a um laboratório de ciências. Nas aulas de história nós utilizamos esse relógio antigo, que é uma ampulheta. E também aqui, pessoal, ó, é o globo terrestre, que também a gente usa nas nossas aulas de ciências. Então, a comunicação através de ícones, de ilustrações, ela está em todo lugar. Quando o ser humano começou a plantar, criar animais e construir cidades, a escrita começou a ser algo muito necessário e importante. Então, era preciso, por exemplo, controlar os rebanhos, né? E os produtos que iam do campo para a cidade e da cidade para o campo. Né? Esse sistema aqui, ó, foi um dos antigos sistemas de registro e de contagem que eles utilizavam, né? Esse é o tipo de escrita dos sumérios. Olha aqui, pessoal, ó, aqui nós temos no mapa, né, ó, mesopotâmicos, egípcios e chineses, né? Os sumérios é um povo que viveu há cerca de 5.000 anos na antiga região da Mesopotâmia. Eles estavam nessa região aqui, tá? Ó, os sumérios viviam nessa região aqui. Então, eles começaram a sentir necessidade de fazer o registro das suas informações. E começaram a inventar sinais, né, no início. Normalmente eram desenhos que representavam seres e objetos do mundo em torno deles. Então, olha, para representar o homem, essa era a representação do sumério, essa do egípcio e essa do chinês. O boi representava com essa ilustração, o egípcio com essa e o povo chinês com essa. E assim por diante. Esse foi assim o início da primeira tentativa de escrita, né, que nós temos aí registros bem antigos. Então, há mais ou menos 4.000 anos, outro passo importante foi dado na história da escrita. Começaram a usar sinais para representar também o som da fala. Para os sumérios, tanto a palavra flecha como a palavra vida tinham o mesmo som, ti. Para a palavra flecha, eles usavam este sinal aqui, pessoal. Tá? Eles passaram então a usar o mesmo sinal também para a palavra vida. Para os egípcios, tanto a palavra pato como a palavra filho tinham o mesmo som, sa. Para a palavra pato, eles usavam este sinal aqui, pessoal. Tá? Também nós temos aí depois o uso do sinal para palavras que tinham o mesmo som, mas que queriam dizer coisas completamente diferentes. Isso já foi um outro avanço. Então, os sinais não eram usados só para palavras inteiras, mas eles também podiam ser usados para pedaços de palavras. Então, vejam bem aqui, ó, roda, mais pé, roda-pé. Casa, mais cão, casacão. Cana, mais pé, canapé. Roda, mais moinho, roda-moinho. Maca, mais cão, macacão. Isso me fez lembrar de uma brincadeira que as crianças adoram, que são os enigmas, né? As cartas enigmáticas, onde a gente tem uma parte de texto e uma parte de ilustração. Então, olha, vou fazer a leitura com vocês. Era uma bruxa à meia-noite em um castelo mal assombrado, com uma faca na mão, passando manteiga no pão. Então, olha lá, pessoal, essa brincadeira que a gente costuma fazer bastante em sala de aula também tem origem aí, né, nesses registros antigos do surgimento da nossa língua escrita, né? Agora eu apresento para vocês, né, o nosso alfabeto. Nosso alfabeto chama-se romano e nasceu do alfabeto grego. Aqui ao lado esquerdo vocês podem ver, né, as letras do nosso alfabeto e a sua correspondência no alfabeto grego. Então, no alfabeto romano, olha, o A no alfabeto grego é alfa, o B no alfabeto grego é beta,
e assim por diante, tá? Então, o nosso alfabeto, pessoal, ele é formado por 26 letras. Nós temos as vogais A, E, I, O e U, e nós temos as consoantes B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y e Z, né? As letras K, W e Y voltaram ao nosso alfabeto e são muito usadas para escrever nomes próprios, abreviaturas, termos científicos e outras palavras também. Há muitos outros alfabetos, né, pessoal, além do nosso e com outras raízes. Então eu trouxe aqui, só para efeito assim de vocês conhecerem, né, de curiosidade, eu trouxe a seguinte frase, olha, alunos do segundo ano. Então eu coloquei aqui, olha, no alfabeto português, como fica escrita, no grego, como fica escrita, no árabe, como fica escrita desta frase, hebraico, no iorubá e no japonês. Ou seja, cada povo representa, né, a sua fala e tem a forma de se comunicar de acordo com o seu alfabeto. Nunca existiu uma pessoa que inventou o alfabeto, nem também ninguém afirmou que nós temos que escrever da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Da horizontal para vertical ou assim por diante. Essas regras foram sendo criadas aos poucos, né, de formas diferentes para as diversas línguas. Seu objetivo sempre foi de estabelecer regras para facilitar a tarefa de escrever e de ler. Por exemplo, aqui nós temos na escrita egípcia, né, eles escreviam a mesma coisa em várias direções. Os gregos também no início escreviam em várias direções, mas com o tempo eles estabeleceram a regra de escrever e ler em linhas horizontais, de cima para baixo e da esquerda para a direita, que é como nós escrevemos e lemos. Então veja este poema. Luzia lia, na luz da lua, lia, lia e ia. Já na escrita japonesa, pessoal, se escreve e se lê em linhas verticais, de cima para baixo e da direita para a esquerda. O mesmo poema ficaria desta forma: luzia, lia, na luz da lua, lia, lia e ia. Então, pessoal, para finalizar nossa aula, né? A direção da escrita do nosso alfabeto é feita da seguinte maneira: nós escrevemos em linhas horizontais, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Eu espero que vocês tenham gostado dessa grande aventura que foi a descoberta de como surgiu a escrita e aproveitem essa aula aí para realizar as atividades de vocês. Toda a nossa aula de hoje, né, foi baseada neste livro, Ventura da Escrita, História do Desenho que Virou Letra, da Lia Zatz, tá? Vejo vocês numa próxima aula.